Bom, na economia, Denise Campos de Toledo aqui conosco. A gente fala daqui a pouquinho mais sobre o impacto dessa decisão de ontem no mercado financeiro, mas o IBGE, Denise, divulgou dados dos serviços em janeiro. Como é que foi a abertura do ano para esse setor tão combalido pela pandemia no ano passado, né? Pois é, mais penalizados, viu, Tiago? Mas em janeiro ele surpreendeu positivamente, ele veio acima das expectativas do mercado, houve uma expansão de 0,6%. O mercado, exatamente por ser o setor mais castigado pelo isolamento social, pela pandemia, esperava uma performance pior no começo do ano. Foi a segunda surpresa positiva, porque nós tivemos uma variação positiva de produção industrial também no começo de janeiro. Agora, a surpresa positiva fica por aí, porque quando a gente pega a variação em 12 meses, ainda tem uma queda de 8,3%, foi a 11ª taxa negativa na comparação com um ano antes, né? A queda foi de 4,7%, e essa recuperação em janeiro teve muito a ver com dois segmentos especificamente: atividades ligadas a transporte, serviços auxiliares, correios, que tem muito a ver com a atividade de outros setores, não é? E serviços administrativos e complementares também. Chama atenção uma queda muito forte na comparação anual aí, ainda em relação a serviços prestados às famílias, uma queda de mais de 27%, e aí pega exatamente essa questão de isolamento social, de medidas restritivas, da cautela que todos têm, aqueles serviços que aproximam as pessoas, né, que podem levar à aglomeração, é um risco maior de contágio. Isso tem pesado demais, não é? Então tem um movimento desigual do setor de serviços. No geral, ele continua ainda patinando nesse processo de retomada, ainda está 3% abaixo do nível que estava antes da pandemia, não é, um ano atrás. Então, o que se espera é até que o setor sofra mais, porque depois desse balanço agora de janeiro, em fevereiro e agora em março, nós temos medidas ainda mais restritivas adotadas por vários estados e que pegam principalmente o setor de serviços, né? E preocupa pelos desdobramentos que isso possa ter sobre a atividade econômica. O setor de serviços representa cerca de 70% do PIB e é o setor que mais emprega. Lembrando que nesse segmento tem turismo também, que sofre demais, todos os serviços relacionados a eventos, a buffets, restaurantes. Então, tudo isso é muito castigado mesmo pela pandemia. Mas, de qualquer modo, o que a gente vê é que em janeiro a economia, de modo geral, ainda mantinha aquele balo de recuperação que veio do final do ano passado, que garantiu, inclusive, uma queda do PIB inferior à que era esperada. O Denise, e o mercado financeiro, o dólar subindo, 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 qual é o efeito político da decisão de ontem no mercado financeiro? Olha, continua subindo, viu, Tiago? Nós temos agora na abertura o dólar em alta de 0,6%, a cotação de venda de comercial está em R$ 5,81. O mercado abriu faz pouco tempo, o mercado de câmbio, e mesmo assim a gente já vê uma volatilidade. Ele já abriu com uma alta da faixa de 0,8%. Vamos ver qual vai ser o comportamento ao longo do dia. Agora, vale ressaltar que não é apenas o fator Lula que está influenciando o mercado. Depois que saiu a decisão do FAQI, o mercado acelerou o movimento que já havia negativo, pesou principalmente na bolsa. O dólar chama muita atenção pelas implicações que tem para a economia, mas a bolsa caiu quase 4%, houve pressão na curva de juros, o dólar avançou muito mais forte depois que saiu essa notícia, mas já vinha antes por reflexo de incertezas em relação à PEC emergencial. O mercado quer ver se não vai ter nenhuma alteração. De um lado, o governo pode diminuir o comprometimento aí com futuros cortes de despesas, progressão de carreira pode ter algumas exceções também, que é a limitação de gastos com o funcionalismo de modo geral, e ainda tem pressão de partidos de oposição para tentar aumentar o valor do benefício. Muita gente ainda defendendo os R$ 600, que foi o auxílio emergencial do começo, lá do ano passado. Então, é ver como ele vai ser aprovado de fato nesta quarta-feira. E vinha ontem uma pressão muito forte do exterior com o aumento da taxa de juros dos títulos americanos. Essa pressão diminuiu um pouquinho hoje. Então, talvez possa colaborar para uma acomodação. Mas tem muita incerteza no cenário, né? E agora essa grande incerteza política também, que é a possibilidade de Lula disputar as eleições do ano que vem. O mercado tem um temor mais específico, que é que isso leve o atual governo a tomar medidas mais populistas, que vão contra o ajuste fiscal, podem levar a mais intervencionismo, mudanças aí de prioridades de agenda. Enfim, está tudo muito aberto, né, Tiago?